Então vamos tentar calcular esse determinante utilizando regras de Laplace, Jacobi, propriedade de determinante, tudo que a gente conseguir. Então, primeira coisa, a gente analisa para ver se tem uma linha que é o múltiplo da outra, ou se tem duas linhas iguais, porque se isso acontecer, o determinante é zero. Então, ó, eu estou vendo essas duas linhas aqui, elas são parecidas, mas não são iguais, então está tudo bem. Aqui é 0,4, aqui é 0,4, mas aqui vem menos 3,5, aqui é 1, 0, então está tudo bem. Eu não consigo identificar de cara, né, se uma linha está igual à outra. Então, a nossa segunda abordagem é a gente verificar uma fila que tem mais zeros. E aqui eu tenho duas filas muito boas, que eu tenho a última linha, que tem 2 zeros, mas eu também tenho a primeira coluna, que tem 2 zeros. E outra coisa interessante é que essas duas são ótimas candidatas. Por quê? Porque tem um elemento 1 nelas. Por que o 1 é um ótimo... Ele torna a fila uma ótima candidata? Porque o 1 ele torna muito mais fácil eu eliminar outros elementos nessa fila. Por exemplo, vamos escolher essa primeira coluna para a gente aplicar o nosso teorema de Laplace. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar ela. Existe uma maneira de eu deixar ainda mais fácil o Laplace. Porque, por exemplo, eu já poderia, do jeito que está aqui, calcular o Laplace. Por Laplace, a gente sabe que esse determinante, ele vai ser Azinho 1, 1, que é esse elemento aqui, ó. Esse é o Azinho 1, 1, beleza? Lembra lá, ó. Azinho, linha 1, coluna 1. Aí quem está embaixo dele é o Azinho, linha 2, coluna 1, Azinho, linha 3, coluna 1 e Azinho, linha 4, coluna 1. Então, por Laplace, a gente tem que esse determinante é igual a Azinho 1, 1 vezes Azão 1, 1. Esse Azão é o cofator. Mais Azinho 2, 1, Azão 2, 1. Mais Azinho 3, 1, Azão 3, 1. Azinho 4, 1. Azão 4, 1. Lembrando que isso é como se fosse uma fórmula de Bhaskara e esse Azão, esse cofator, é como se fosse o delta. A gente ainda tem que calcular ele. No nosso caso, o Azinho 1, 1 vale 2. O Azão 1, 1 a gente vai calcular. O Azinho 2, 1 vale 0. O Azão 2, 1 vamos calcular. Mas na verdade nem precisa, então a gente não vai calcular. O Azinho 3, 1 vale 1. O Azão 3, 1 a gente vai calcular. E o Azinho 4, 1 é 0. Então não vai precisar calcular esse Azão 4, 1. Por que não precisa calcular? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então isso aqui é 0. E isso aqui também é 0. Por isso que a gente não precisa calcular o Azão 2, 1 e o Azão 4, 1. Então, por Laplace, eu consigo já resolver de cara esse determinante, só que ele me dá um pouco de trabalho, né? Então, quem que seria esse Azão 1, 1? Eu pego aqui a minha matriz, né? E eu vou duplicar ela. Para calcular o Azão 1, 1, eu tenho que identificar o cara que está na posição 1, 1, que é o 2 aqui, nesse caso. E a gente elimina a coluna inteira desse 2 e a linha inteira desse 2. Isso que sobrou é o que a gente chama de menor complementar. Então, essa matriz, ela sempre diminui 1 grau. Então, repara que a gente estava numa matriz 4x4, agora esse menor complementar, ele sempre tem 1 grau menor. A gente costuma chamar ele de Dzão. E como esse é o menor complementar da posição 1, 1, lembra, né? Esse cara aqui era o Azinho 1, 1. Então, esse é o menor complementar da posição 1. A gente escreve Dzão 1, 1. E esse Dzão é exatamente o determinante dessa matriz. E aí, esse determinante você pode calcular por regra de Sarros, ou o que você achar melhor. Então, ó, calculando lá o determinante, vocês estão acostumados a repetir as duas primeiras colunas. Então, vamos repetir as duas primeiras colunas e aplicar a regra de Sarros. Então, ó, descendo aqui, ó, 0. Aqui, menos 3 vezes 3, 9 negativo, vezes 4 vai dar menos 36.
Então, 0 menos 36 mais 10. E por cima a gente tem 20 mais 12 mais 0. Então, por cima a gente tem 32 e por baixo a gente tem menos 26. Então, o determinante aqui é menos 26 menos 32. E isso vai dar menos 58. Então, o menor complementar de 1 é igual a menos 58. Por que que isso é útil? Então, ó, esse menor complementar aqui, que a gente acabou de calcular, vale menos 58. Porque a gente usa essa informação para calcular o cofator. Então, o azinho, vou tentar anotar aqui do lado, o azão 1, então o cofator da posição 1 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 1. Da onde que vem esse 1 mais 1? Vem daqui, da posição dele. Já que a posição dele é I igual a 1 e J igual a 1, a gente vai pegar 1 mais 1. Se aqui fosse 1, 2, a gente vai pegar 1 mais 2. Tá bom? Mais, tá? Não é para colocar junto. Mais, beleza? E aí, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor complementar da posição relativa a ele. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo. E esse D11, acabamos de calcular, dá menos 58. Então, o azão 1 é menos 58. E aí, a gente ainda precisa calcular, repara que a gente acabou de calcular esse cara aqui. Beleza? Ó, ele está aqui. A gente ainda precisa calcular esse outro cara aqui. Então, vamos fazer isso. Só que para calcular ele, a gente vai precisar do menor complementar da posição 3, 1. Então, vamos lá de novo. Pega a matriz bonitinha, né? Vou duplicar ela. Tá aqui a matriz. Aí eu vou na posição 3, 1. Linha 3, coluna 1. Eu elimino a coluna inteira dele. Elimino a linha inteira dele. Então, o que sobrou, ó, é uma matriz 3 por 3, tá bom? Tem 3 linhas. Esquece essa linha aí do meio que a gente riscou. Cancela ela. Ela não existe. Ó, a gente pode até apagar ela aqui, ó. Ela não existe. Então, essa matriz 3 por 3 é o menor complementar da posição 3, 1. Então, esse é o menor, né? Vai gerar o nosso menor complementar. E a gente calculou o determinante dessa matriz. Eu ia colocar 1, 3, mas é 3, 1. Então, só calcular esse determinante aí, ó. Vou repetir ela aqui para ficar mais organizado. 3 menos 1, 2. 4 menos 3, 5. 4, 1, 0. Aí, repete as duas primeiras colunas, né? Então, copiar aqui e colar para aparecer aqui do lado. Eu vou trazer aqui para baixo só para ficar mais fácil de fazer o cálculo dos sarros. Então, ó, descendo, 0. Menos 1 vezes 5 vezes 4 vai dar menos 20. 2 vezes 4, 8. Então, por baixo deu aí menos 12. Por cima vai dar 4 vezes 3, negativo, menos 12. Vezes 2, menos 24. 1 vezes 5, 15. E aqui zerou. Então, por cima está dando menos 14. Se a gente faz aí menos 12 menos 14, então vai ficar mais 14. Está dando aí menos 2. Então, o menor complementar da posição 3, 1 é menos 2. Beleza? Então, esse menor complementar aqui, ele é igual a menos 2. Então, vou colocar ali no cantinho. Já sabe que o resultado é menos 2. Agora a gente calcula o cofator, né? Então, o cofator da posição 3, 1 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o D 3, 1. Então, menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo, vezes menos 2, está dando aí, então, menos 2. Então, o azão 3, 1 é menos 2. E o azão 1, 1 é menos 58. Agora a gente encaixa isso na fórmula do Laplace. Então, ó, 2 vezes o azão 1 é menos 58
mais... Então, aqui zerou, né? A segunda parcela. A terceira parcela é 1 vezes razão 31, que é menos 2. E a última parcela é 0. 2 vezes menos 58 vai ser igual a 116, negativo. E 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, nosso determinante é igual a menos 118. Então, repara que a gente fez aí os cálculos e chegou no menos 118. Mas teria dado para chegar nesse cálculo muito mais rápido, usando também o teorema de Jacobi. Então, como que a gente faria isso usando também o teorema de Jacobi? Eu vou copiar essa matriz aqui. Então, vou mostrar agora outro método. Então, ó, vou colar a matriz aqui. Agora, vamos tentar aplicar Jacobi. Primeira coisa que eu tento analisar aqui é: tem alguma maneira de eu criar outros zeros nessa coluna que eu escolhi? Lembrando que eu poderia ter escolhido essa linha também, daria a mesma coisa. A gente pode até fazer isso agora. Ó, deixa eu apagar o marcador. Vamos escolher a linha. A linha 4. Então, ó, escolhi aqui a linha 4. Repara que ela tem aí 2 zeros, já é uma ótima candidata para o Laplace. Mas a gente pensa, será que daria para fazer, criar outros zeros aí? E dá, né? Quando a gente observa esse 1 aqui, a gente vê que 4 é um múltiplo de 1. O que eu quero dizer com isso? É possível eu pegar o 4 e somar com um múltiplo de 1 e o resultado é 0. Bom, por quanto que eu tenho que multiplicar 1 para essa soma dar certo? Eu tenho que multiplicar esse 1 por menos 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda coluna inteira por menos... Não, perdão. Eu vou... Perdão, desculpa por isso. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar essa segunda coluna inteira e vou subtrair 4 vezes essa coluna. Então, basicamente, a gente continua com a mesma matriz. E é incrível, porque o teorema nos garante que essa igualdade permanece quando eu faço isso. O teorema de Jacobi garante isso pra gente. Então, se eu pegar, né, a mesma matriz e eu subtrair 4 vezes a terceira coluna, então 4 vezes, aí você faz membro a membro. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Deixa eu anotar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo que a coluna 2 vai ser a coluna 2 menos 4 vezes a coluna 3. Então, quem que é a coluna 3? A coluna 3 são esses caras aqui. Eu vou fazer eles vezes 4. Então, eu vou multiplicar todo mundo dessa coluna por 4. E eu vou encaixar aqui na segunda coluna. Então, eu vou subtrair esse múltiplo da... Eu vou apagar ali a marcação ali embaixo, que ela só está atrapalhando a gente. Então, e eu vou subtrair da segunda coluna. Então, ó, eu vou encaixar aqui, tá bom? Não confundo que fica meio confuso, mas ó, aqui tem a terceira e a quarta coluna. Aí aqui com a subtração a gente tem a segunda coluna, tá bom? Então, ó, primeira coluna, segunda coluna, só que a nossa segunda coluna vai mudar um pouquinho. A gente está subtraindo 4 vezes a terceira coluna. Terceira coluna, quarta coluna, tá bom? Então, como que vai ficar nosso resultado aqui? Então, deixa eu copiar isso aqui e colar. Ah, o teorema nos garante que esses dois determinantes são iguais, tá bom? Então, vamos resolver essas continhas aí, ó. 3 menos... Bom, dá pra gente ir com calma, né? Vamos calcular esses valores. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, né? Acho que a gente só vai ter que tomar um cuidado com o sinal depois.
4 vezes menos 3 vai dar menos 12. 4 vezes 1 vai dar 4. E 4 vezes 1 vai dar 4. Beleza? Aí a gente já pode colocar aqui do lado e aproveita a tecnologia que estamos usando. 3 menos menos 4 é 7. 4 menos menos 12 é 16. 2 menos 4 é menos 2. E 4 menos 4 é 0. Esse era o nosso objetivo desde o começo. Zerar esse 4 aqui embaixo. E a gente conseguiu. Tá bom? Então, a escolha de multiplicar a terceira coluna por 4 foi só para aparecer esse 0 ali embaixo. Esse era o nosso objetivo. Porque com esse 0 ali embaixo, a nossa matriz, né, ela fica com a última coluna com 3 zeros. Esse é o candidato mais do que perfeito para aplicar um Laplace. Por que ele é o candidato mais do que perfeito agora para aplicar um Laplace? Porque, vamos lá, vamos aplicar Laplace. Para o Laplace, a gente sabe que esse determinante aqui, eu estou escolhendo a quarta linha. A gente sabe que a gente teria que falar que é o Azinho 4, 1, tá bom? Azinho 4, 1, vezes o Azão 4, 1. Só que o Azinho 4, 1 é 0. Né? A gente já viu, isso é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. A mesma coisa vai acontecer com o Azinho 4, 2. Vezes o Azão 4, 2. O Azinho 4, 2 é 0. Então ele corta também. Só vai aparecer quem? Só vai aparecer esse cara. Então a gente só escreve ele. Então vamos escrever o Azinho 4, 3 vezes o Azão 4, 3. O Azinho 4, 3 é 1. O Azão 4, 3, lembra lá que eu falei? Ele depende do Dzão 4, 3. E como que a gente encontra o Dzão 4, 3? Opa. A gente pega aqui, a gente está na posição 4, 3. Elimina a linha inteira e elimina a coluna inteira. E aí pega o determinante da matriz que sobrou. Então, o Dzão 4, 3 é esse determinante aqui. 2, 7, 2, 0, 16, 5, 1, menos 2, 3. Vamos calcular esse determinante aí, por regra de Sarros. Vamos repetir essas duas primeiras colunas para não ficar confuso. Então, colando aqui. E bora lá. Então, descendo aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 16 vai dar 96. 7 vezes 5, 35. Aqui, 0. 1 vezes 2, 32. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Tem um menos ali. Então, menos 20. E aqui, 0. Então, em cima está dando 12. Embaixo está dando 96 mais 35, 131. Então, o nosso determinante aqui é 131 menos 12. E isso vai dar 119? Isso, 119. Então, repara que o Dzão 43 é 119. Aí eu quero calcular o Azão 43, né, que é o cofator. Então, o menor complementar é 119 e vamos calcular o cofator. O cofator aí vai ser menos... Então, Azão 43, ele vai ser menos 1 elevado a 4 mais 3 vezes o Dzão 43. Menos 1 elevado a 7 vezes 119. E isso dá menos 119. 1 vezes menos 119. A gente chegou num determinante igual a menos 119. Olha só, que engraçado. Tem alguma conta errada. E é tipo uma conta muito boba, porque... aqui era menos. Porque aqui eu cheguei em menos 118 e aqui eu cheguei em menos 119. Então tem algum errinho muito bobo que eu cometi aqui, né? E uma dessas duas contas. Não dá para garantir em qual delas. Então eu teria que revisar todos os meus cálculos para achar esse errinho bobo que eu cometi. Provavelmente foi no cálculo dos determinantes das 3 por 3. Então, vamos verificar isso. 4 vezes 1 vezes 0, zerou. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36, negativo, beleza? 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10.
Por cima, 4 vezes 5, 20. 1 vezes 3 vezes 4, 12. E aqui, 0. Então, 20 mais 12, 32. Menos 36 mais 10, menos 26. Então, menos 26 menos 32 dá 58. Então, vamos pegar aqui a calculadora para fazer essa conta bobinha, só para a gente não ter mais erros. E, deixa eu ver, menos 26 menos 32 é realmente menos 58. Então, por enquanto aqui ainda está certo. Vamos procurar nosso erro aqui. 3 vezes menos 3 dá... vezes 0 vai zerar. Menos 1 vezes 5 vezes 20 dá menos 20. 2 vezes 4, 8. Beleza, então aqui a gente tem 12 negativo. E por cima a gente tem 4 vezes menos 3 dá menos 12. Vezes 2, menos 24. 1 vezes 5 vezes 3 dá 15, positivo. E aqui, zerou. Menos 24 mais 15. Foi esse o erro, né? Ou não? Menos 24. Menos 24 mais 15 dá menos 9. Aqui tá o erro. Tá vendo? Eu coloquei que era menos 14. Então, isso é interessante também de fazer de dois métodos, porque um acaba comprovando o outro. Se tá dando resultados diferentes, um erro foi cometido aí. Então, ó, o resultado aqui é menos 9. E isso já impacta, né? Porque agora a gente não tem aqui... a gente vai ter menos 12, menos 9, então vai ficar mais 9. E o resultado é menos 3. Viu só? Uma unidade de diferença. Menos 3. E aí, esse aqui era o nosso D31, que a gente usou aqui, ó. Então, aqui não é menos 2. Aqui é menos 3. E aí agora vai atualizar meu cálculo aqui. Então eu tenho que mudar aqui para menos 3. E muda aqui também. Menos 3. Chegando no mesmo resultado lá de baixo, menos 119. Agora eu tenho duas contas diferentes dando o mesmo resultado. Meu cálculo está muito mais confiante agora. Né, ó? Eu tenho duas contas diferentes chegando no mesmo resultado. Com certeza, né? Não é com certeza, não é ainda 100% de certeza, porque tem o erro humano, mas... Assim, 99,999% de chance desse determinante ser menos 119, calculado aí de duas maneiras diferentes. Uma que eu usei o teorema de Jacobi e a outra não. Em aula eu tinha falado, né, que não poderia ser... O teorema não poderia ser aplicado entre colunas. Mas aí eu estava pensando, né, o Gabriel Hadi tinha falado uma coisa interessante, que é o determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Então, não faz sentido você poder aplicar ele só em linhas. Porque você pega a transposta, aplica o teorema entre as linhas, né? E quando você pega a transposta, as linhas acabam se tornando as colunas. Então, não faz sentido. Acho que foi algum erro de cálculo que eu tinha feito no Excel que não deu certo. Mas tá aí. Então, fechadinho, um determinante de uma matriz 4x4, usando puramente Laplace e usando uma combinação de Laplace com Jacobi.